E aí, pessoal, um sábado agitado para o Grêmio. A sexta-feira terminou com o rebaixamento do Náutico, adversário do Grêmio no domingo. Mas o que importa mesmo é o que vai acontecer neste sábado. 3 jogos às 16h30 definem o domingo do Grêmio. Os resultados positivos que poderão sair do jogo do Londrina com o Sport, do jogo do Sampaio Correia, com a equipe do Ituano e também do Vasco contra o Criciúma, podem indicar um domingo eletrizante para o Grêmio. E nós vamos acompanhar e vamos estar atentos a esses jogos. Mas eu quero separei esse espaço aqui para nós conversarmos sobre um assunto da semana que foi pouco comentado. A indicação de Renato a melhor treinador do mundo em 22. O que isso quer dizer? Renato está indo para a seleção? É sobre isso que nós vamos refletir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes de qualquer coisa, é preciso dar um recado importante da RS Assessoria. Você que está com dificuldade de pagar a parcela do seu carro, está com busca e apreensão, a parcela do seu caminhão, dificuldades em alguns contratos aí de giro que você teve, os juros estão pegando, juro sobre juro, machucando o dia a dia de você. A hora de resolver é agora. Não pague juros abusivos, converse com a RS Assessoria, o WhatsApp está aqui, você entra direto lá, conversa com eles e resolve o seu problema. Converse com a RS Assessoria e resolva o seu problema. Eles podem baixar em até 80% esses contratos. Então agora, entre e converse. Não fique passando esse sufoco todo mês para resolver o problema. Gente, claro que o dia de hoje ele vai estar envolvido com a tarde, com os jogos das 4h30. Nós vamos acompanhar esses jogos e vamos fazer aqui algum conteúdo especial sim, porque eles passam, o jogo de domingo do Grêmio passa exclusivamente por esses jogos. Se os resultados derem certo, as coisas vão realmente se tranquilizar por lado do Grêmio e vai trazer um domingo eletrizante, porque poderemos voltar mais uma vez jogando nos aflitos e nós vamos estar muito atentos a isso. Mas eu separei esse espaço aqui para falar de um conteúdo que foi pouco explorado durante a semana e que me parece importante da gente refletir. Depois que aconteceu a indicação dos treinadores para a escolha do melhor técnico do mundo, e eu vi uma campanha importante de torcedores do Grêmio nas redes sociais pedindo voto, já que o voto é popular, tem a inscrição lá, e fui tentar entender, porque é uma seleção que tem o Ancelotti, que tem o Klopp, que tem o Guardiola, que tem o Abel Ferreira do Palmeiras, mas que tem Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, tem o Xavi Hernandes do Barcelona, enfim, tem treinador de seleção, entendeu? Tem uma série, tem o Mourinho. Então, quando tu olha isso, o que está acontecendo? O que houve? Né? O que houve? Comecei a ligar para as pessoas, sobretudo do Rio de Janeiro, lá pessoas indicadas lá que podem de alguma forma desvendar alguns processos que a gente não entende. Porque o Renato, se fosse indicado em 2017, 2018, 2019, nós dizer, pô, o Renato tá num time que é protagonista, o próprio ano de 21 do Renato, né? Onde o Renato foi pro Flamengo e tal, foi finalista da Libertadores, acabou perdendo, mas esteve lá. Pô, é claro que o Renato teria ali legitimidade total. Mas quando surge o ano de 22, e a gente sabe que lá na Europa tudo é de maio a maio e tal, mas, cara, o que é o ano de 22 para o Renato? O ano de 22 o Renato é a saída em final de 21 do Flamengo e depois alguns meses aqui, 2, 3 meses, para jogar as partidas da Série B. E aí fica aquela sensação, fica pegando. O que é isso? O torcedor mesmo do Grêmio está, mas o que é? Vamos saber. E nessas ligações que eu fiz, mais de um me disseram o seguinte, César, o Renato é o principal nome para ser o treinador da seleção brasileira
em 2023. O técnico Tite já indicou a sua saída, quer buscar outros caminhos, já disse que o seu ciclo, ele que fez 2 Copas do Mundo, o seu ciclo encerrou, e abre-se a porta para o novo treinador da seleção. E Renato tem, além do carinho do presidente da República, que já indicou que gostaria que isso acontecesse, também tem de figuras da CBF, dessa nova CBF que foi criada. Então, existe sim uma chance muito grande do Renato ser o técnico da seleção. E aí o projeto com o Grêmio iria, obviamente, ficar em segundo plano. O Renato não trabalharia por aqui. Mas Renato na seleção é uma realidade dentro das situações que eu acabei conversando nesses últimos dias, principalmente depois da indicação. E por que eu fui atrás disso? Exatamente pelo fato de ser curiosa a indicação. E a gente sabe que muitas vezes os poderes políticos, eles vão lá, eles criam situações, colocam esses nomes e em cima disso o nome ganha visibilidade. O Renato tem, pelo engajamento do torcedor do Grêmio, grande chance, inclusive, de ficar entre os 3, entre os 4, entre os 5 melhores, talvez até o primeiro, porque o Grêmio é um clube muito engajado nas redes sociais e o torcedor do Grêmio gosta demais do Renato, e isso poderia também entregar uma visibilidade. Imagina o Renato entre os 3 melhores treinadores do mundo, ao lado do Klopp, ao lado do Abel Ferreira, ao lado também do Guardiola, aparecendo lá numa lista tríplice e chegando isso. Naturalmente, seria mais fácil para ele a indicação à seleção depois de uma visibilidade de um prêmio como esse, o Globe Soccer Awards, que é um prêmio mundial e de renome. Essa é uma situação que acontece muitas vezes e a gente tem que acompanhar. Eu acho que, de alguma maneira, o Renato foi até exposto nisso aí, porque todos viram que o ano de 22 o Renato praticamente não existiu, mas também não acho justo que a gente diminua o tamanho todo do Renato só por causa da temporada de 22, porque ele tem temporadas muito boas, né? Sobretudo a temporada de 2017, quando ele levou o Grêmio à conquista da Libertadores. Futebol tem essas coisas, as pessoas falam, pô, isso é teoria da conspiração. Não é. Isso é um jogo de comunicação, um jogo que muitas vezes são peças que são expostas, colocadas exatamente para apreciação disso. O fato é, existe sim uma chance real do Renato ser treinador da seleção no ano que vem. Tem muito que acontecer? Tem muito que acontecer. Tem muita gente forte, tem muita gente grande. Mas nos bastidores, o nome do Renato é de fato muito forte. Começa na política e passa, claro, por grandes peças hoje dessa nova CBF que está discutindo aí. Conversei com bastante gente. Todos, de alguma maneira, não pensam em descartar Renato, pelo contrário. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.